Começa agora o programa Imprensa Livre. Está chegando a hora dos eleitores brasileiros escolherem os nomes daqueles que vão ajudar a governar o nosso país. No dia 3 de outubro, os brasileiros irão votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Escolher seu candidato é tomar uma decisão importante. Até as eleições, você pode pesquisar e debater com outras pessoas sobre as melhores opções. Hoje você terá a oportunidade de tirar dúvidas e saber um pouco mais sobre o tema que deverá transcorrer o processo eleitoral de 2010. No programa Imprensa Livre de hoje, nós vamos receber o juiz da 9ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Márcio Rogério Alves. Doutor Márcio Rogério, nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso programa e reforçar que os eleitores poderão sanar as suas dúvidas com o tema abordado aqui hoje. Tá? E para começar, nós vamos falar sobre as eleições limpas. O que o eleitor pode entender quando nós falamos sobre este tema? As eleições limpas, tanto o voto consciente, são programas do Tribunal Superior Eleitoral e também da Associação dos Magistrados Brasileiros. Em relação às eleições limpas, como o próprio nome diz, e limpeza tem a ver com transparência no todo o setor público, e na política também, e principalmente nas eleições, o objetivo dessa campanha é orientar o eleitor para que denuncie, né, qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de influência que um partido, um político ou qualquer pessoa tente fazer com o eleitor. E o voto consciente é uma outra intenção de todos os juízes do país, para que o eleitor tenha, né, cada vez mais consciência da sua importância, do poder do seu voto na escolha dos candidatos e vote realmente naquele candidato que ele entenda que será o melhor governante, o melhor legislador para o país. Tá. E se o eleitor tem alguma dúvida a respeito desse assunto e quer saber mais sobre o candidato? Sobre prestação de contas? Existe a possibilidade de ele ingressar por meio da internet, né, no site do Tribunal Superior Eleitoral, e lá ele obtém várias informações a respeito das prestações de contas e também dos candidatos. Também nós temos o site da Associação dos Magistrados Brasileiros, amb.com.br, e lá ele obtém bastante informação também sobre essa questão das eleições limpas e do voto consciente. Fazendo um comparativo com outros anos, o eleitor está mais ou menos influenciável ou ele se deixa levar por essas promessas? Infelizmente ainda existem aquelas pessoas que não têm muita consciência na hora de votar. Mas o que nós percebemos é que o povo brasileiro, com o tempo, está cada vez mais preparado para as eleições, né? Nós não temos, como antigamente, um número grande de voto de cabresto, né? Hoje as informações chegam com muito mais facilidade aos eleitores através dos meios de comunicação. Então, cada dia que passa, existe uma melhora muito grande nessa consciência do eleitor. E nós esperamos que com essas campanhas, né, que tem um objetivo não só para essas eleições, mas toda uma mudança de comportamento do eleitorado brasileiro. Às vezes as pessoas nos questionam, né, como é que vai fazer modificar de uma hora para outra a consciência do eleitor. Aí eu me lembro que quando criança ainda, tinham aqueles trabalhos de campanha sobre questões ambientais. E quando tinha cerca de 9, 10 anos de idade, eu participava de um grupo, semelhante a escoteiro, que nós plantávamos árvores perto das escolas em alguns lugares públicos. E eu via muitas pessoas dizerem, derruba isso, para que árvore? E não sei o que, vamos matar os bichos, não serve para nada. Com o passar do tempo, a questão ambiental foi tomando um vulto, até pela conscientização mundial, que hoje, se falar em derrubada de mata, morte de animais silvestres, existe uma consciência muito maior. O que me parece em relação à eleição, em relação à corrupção eleitoral, a corrupção de uma forma geral, é que com esses trabalhos, essas campanhas que a Justiça Eleitoral, que o Poder Judiciário, que a mídia vem fazendo, nós podemos ter um prognóstico de que no futuro talvez a sociedade tenha uma consciência melhor a respeito dos seus valores, né? Principalmente a honestidade, o combate à corrupção. Diante de tantos escândalos assim, de tanta
corrupção que existe no nosso país e em vários outros lugares do mundo, nós esperamos que essas campanhas de hoje tragam resultado para o futuro. Nós esperamos que os jovens, que essa nova geração, que as crianças que hoje estão frequentando as escolas, que os jovens que frequentam as faculdades passem a ter realmente consciência, assim como aconteceu na questão ambiental, que hoje passem então a ter novos valores a respeito da honestidade e da ética. É possível tratar um perfil do candidato através do discurso político? É difícil, porque somente os programas de televisão, né, quando eles se apresentam com muita rapidez, isso é difícil para o eleitor. Então, o que nós sugerimos é que o eleitor conheça a história daquele candidato, né? Fiscalize, procure saber se aquele candidato que chega ali na frente da televisão, chega ali no horário político, faz um monte de promessas, né, se apresenta como quase um santo diante do eleitor, é procurar saber se aquilo que ele diz é realmente verdade. Investigar a vida do candidato. Quando você vai contratar uma pessoa, ou vai ser contratado, o que acontece? Você vai numa empresa para pedir um emprego, eles vão investigar a sua vida, eles pedem antecedentes criminais, pedem referências de outro trabalho. Isso acontece com o empregado doméstico, com o empregado de qualquer empresa, isso acontece com o patrão também. Ora, se você vai pedir um emprego e pede todos esses antecedentes, essas referências da pessoa, na hora de escolher aquele candidato que vai governar o país, vai governar o seu estado, vai fazer as leis que determinarão a sua vida por 4 anos e às vezes até por muito tempo mais que essas leis vão permanecer. Você não vai saber a respeito dos antecedentes criminais desse candidato? Então, o mínimo que o eleitor deve fazer é, quando se deparar com aquelas promessas, investigar a história daquele candidato. Saber se o seu passado, né, realmente representa aquelas promessas que ele vem para fazer ao futuro. E, doutor Márcio, com tantos esquemas de corrupção vindo à tona, com tantos maus exemplos de político, não acaba sendo uma utopia falar de eleições limpas? Utopia não, né? Nós acreditamos que isso vai acontecer com o tempo, né? Através da nova consciência dos eleitores, das novas gerações que vão surgindo e tentar corrigir esses erros do passado, porque se existem tantos escândalos de corrupção no país, foi porque nós, eleitores, escolhemos eventualmente os candidatos errados. Então, que nós aprendamos com esses erros e não os cometamos mais, fazendo da seguinte forma, escolhendo o seu candidato de acordo com realmente o seu passado. E juízes eleitores sofrem algum tipo de pressão de partidos políticos ou de candidatos? Se algum eleitor sofrer algum tipo de coerção, denuncie, né? Denuncie para a polícia, para a justiça eleitoral, para o promotor eleitoral. Não se sinta constrangido a votar nesse ou naquele candidato. Agora, nós juízes eleitorais e nós juízes em geral, né, nós temos a nossa independência. É para isso que existem as prerrogativas. Quando se critica os nossos pretensos direitos, na verdade não são direitos, são prerrogativas, é justamente para que nós tenhamos a independência. Quando um juiz se torna vitalício, ele não pode ser demitido do seu cargo a não ser por um processo judicial. É o que nós chamamos de vitaliciamento, né? Enquanto ele estiver vivo, ele será juiz. Só não será juiz se ele for processado e condenado. Essa é uma garantia que os juízes têm para ter independência. E na Bíblia existe, no Eclesiástico, uma passagem assim: não procures o cargo de juiz se tens medo de perder o teu direito para os mais poderosos e os mais fortes. Então, aquele juiz realmente que tem consciência não tem medo. Eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de partido, não tenho medo de nenhum tipo. Mas por quê? Principalmente porque nós temos as nossas prerrogativas. O juiz tem a independência graças à Constituição e à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, qualquer tipo de pressão que eventualmente o juiz sofra, ele deve ignorar. O programa Imprensa Livre vai para um breve intervalo e volta dentro de instantes.